Companheiros da vida, temos a partir de hoje um encontro através desse veículo maravilhoso do Canal 10, um campo de análise da assistência espiritual à depressão. Nós temos um programa no qual tem vários debatedores. Esse programa é feito pela internet, através de um canal de grande fomento, já tem mais de 100 mil inscritos, um canal chamado de Rede Amigo Espírita. Rede Amigo Espírita. Você pode acessar este canal através da internet, digitando lá no Google Rede Amigo Espírita, e você vai ter acesso a um universo de atividades. No canal 2, nas sextas-feiras, às 20 horas, das 20 horas às 21h30, tem um grupo de debatedores, que é um psicólogo, nosso Evaldo Botazo, tem um professor que vocês conhecem, Erivan Ximenes, tem a Renata, uma cirurgiã dentista, Santos, lá de Jales, tem uma psicóloga de Janeira, que trabalha com crianças e adolescentes. Então nós temos todo esse acervo de atividades e vamos, a partir de agora, considerar alguns aspectos sobre a depressão. É um mal do século. Nós temos uma perspectiva de que nós tenhamos uma parcela imensa da população com depressão. Depressão com neurose, depressão já no campo psicótico, ensejando, portanto, uma tensão muito grande. Então, hoje nós vamos tratar de um tema. Qual é o tema? A necessidade do tratamento da depressão. Se você não tratar a depressão, ela vai caminhando para painéis altamente preocupantes que pode levá-lo à morte. Simplesmente. Então nós vamos considerar por quê. Esse quadro, ele precisa de um tratamento. O quadro clínico de depressão precisa de tratamento médico. Tratamento com neurologista, tratamento com um psiquiatra, ou um tratamento com um psicólogo, se não for uma depressão muito invasiva, grave. O psicólogo pode reverter a situação, mas dependendo de medicação, você vai precisar de um psiquiatra. Tem alguns que se tratam com um neurologista, e nós vemos também a ação da psicanálise. Muitos trabalham a depressão no campo da psicanálise. O tratamento importante da ciência oficial é indispensável. O tratamento espiritual, ele acompanha o tratamento oficial. Ele também é indispensável. Então, inicialmente, nós poderíamos dizer, o que é depressão? Depressão é um estado emocional, advém de traumas, de traços de muita ofensividade no contexto de perdas, perda de entes queridos, perda do emprego, perda de um afeto, alguém com o qual você tinha relacionamento e você agora tem que administrar um problema. Esse afeto trocou você por outro ou por outro, e você não tem condições emocionais de suportar essas perdas. Em razão disso, nós vamos encontrar a depressão em um nível endógeno, ou seja, a pessoa vem com essa depressão, ela traz a depressão dentro da alma, ela nasce com esse painel da depressão. Tanto é verdade que hoje nos grandes centros é possível você retirar pequenino fragmento do cordão umbilical, fazer um exame no campo do DNA e descobrir que essa pessoa pode ter
segundo a ciência oficial, ela pode ter, na análise daquele campo de exame, a conclusão: pode ter um câncer pelos 50 anos, outro pode ter uma depressão, cujo disparo psicológico da depressão é apenas um campo circunstancial, porque ele já é projetado na perspectiva futura de sua ocorrência. Então nós vamos encontrar um painel, e esse painel é muito importante a considerar, que é um painel de que você precisa se prevenir, ou, no caso, tratar. Qual que é a prevenção? A prevenção à depressão é você buscar campos filosóficos muito importantes, para você compreender as dificuldades do relacionamento, a vida diária, a vida cotidiana, os atropelos, as preocupações, que são ocupações que você tem antes de realmente se manifestar, e pode projetar você num campo de ansiedade muito grande. O que é a ansiedade? Dispara a ansiedade, que é excesso de futuro. Você fica preocupado com aspectos que vão ocorrer, e a ansiedade, por incrível que pareça, ela está na base de todos esses fenômenos, principalmente no campo da depressão. Há sempre um viés de ansiedade que abastece o campo da depressão. Há sempre um viés da ansiedade que também dispara a síndrome do pânico. Há sempre um viés da ansiedade produzindo estes campos perturbadores. Então, você precisa se prevenir. A prevenção é num campo em que você pode produzir filosofias para compreender a vida. A filosofia religiosa é fantástica. Você pode preservar o seu aspecto pessoal, psicológico, emocional, mental, para não cair em campos depressivos, com aspectos de conhecimento, de tolerância, de visualização da realidade, fazendo retrospectivas internas, fazendo meditações. A meditação transcendental é fantástica. Nós vamos encontrar também a yoga. A yoga é um campo no qual você abastece a sua alma de grandes potencialidades. Essas potencialidades te fortalecem, te alimentam a alma. São campos preventivos. Você pode ter um campo preventivo pelo conhecimento, pelo autoaprimoramento, pela autoeducação. Você pode buscar a filosofia para entender os aspectos da vida e não se amargurar com determinados campos de perdas. Você pode compreender a vida através do campo filosófico, no sentido de saber que você não pode esperar nada de ninguém, que ninguém pode tirar nada de você, que você tem que compreender as pessoas realmente como elas são, analisando que elas não podem te dar aquilo que falsamente você está achando que as pessoas podem te dar. Você não pode exigir das pessoas o que as pessoas não têm para te dar. Esses campos de filosofia te acalmam. E aí você não fica agitado, perturbado, infelicitado, para alterar o seu campo de produção de neurotransmissores. Os neurotransmissores são produzidos por dois caminhos. O núcleo de RAF, que fica bem no centro do campo do tronco encefálico, tem os núcleos de RAF, e tem também esses campos dos locos cerúleos, que produzem noradrenalina, outros produzem endorfinas. Então, quando você fica muito agitado, nervoso, não aceita uma situação, é muito para você, falta de campos filosóficos, você pode neutralizar a produção de neurotransmissores. Neutralizando a produção de neurotransmissores,
naquilo que seria os neurônios, são bilhões de neurônios que você tem nas sinapses, a oportunidade de ter esses painéis fantásticos do bom humor, da motivação, você fica sem os neurotransmissores, abatido, com posturas amotivacionais, sem nenhum interesse de sair de casa. Então, esses painéis, por quê? Porque neutralizaram as produções de neurotransmissores. Quem que neutraliza? Seus traumas. E por que você tem trauma? Se você tiver filosofia, você não vai entrar por esses caminhos. Então, é importante você compreender que a vida não te dá nada, absolutamente nada, que você não tenha condições de ter conquistado. Você só pode conquistar para ter. Ninguém tem alguma coisa que não conquistou, porque a vida não te dá nada. Você que tem que dar a vida, você tem que compreender as pessoas, você tem que fortalecê-las, você tem que, na interação com as pessoas, se fortalecer também. Então, dentro desse campo é a prevenção. Nós vamos falar hoje sobre prevenção. No próximo programa, nós vamos falar sobre as técnicas de tratamento. Mas é importante você que está com o painel de depressão compreender que você poderia ter tido prevenções. Quer uma prevenção fantástica? A religião. Qualquer delas. Você é católico? Muito bem. Procure o catolicismo. Procure conversar com o padre da sua igreja, conversar com ele longamente, buscar esses painéis de compreensão dos problemas divinos que estão te perturbando. Por que são problemas divinos? Porque te ensinam a superá-los e fazer deles degraus para você crescer, para você ter painéis de evolução. Então é importante você buscar a religião. Você é católico, participa da missa, mas faz alguma atividade de caridade, participa do asilo dos velhinhos, tem atividade na PAI, você pratica caridade. Prática de caridade também te alimenta a alma. Quando você vai trabalhar um campo de caridade qualquer, num serviço assistencial que você venha fazer como voluntário, por exemplo, eu fui vice-administrador lá da Santa Casa com o Dr. Geraldo. O Dr. Geraldo fazia aí a direção da Santa Casa e nós estávamos como vice. Não tivemos muita participação, porque ele chegava cedo, às 7 da manhã e saía às 19. Ele propriamente regia aquilo com muita maestria. Mas eu pude observar que as pessoas que participavam, por exemplo, do campo do voluntariado, lá da Santa Casa, eram pessoas alegres, dinâmicas, pessoas de bem com a vida, projetando motivação, alegria, bom humor. Por que isso? Era o alimento da alma. Eles faziam aquilo com a maior satisfação. E elas tinham, portanto, uma proposta renovadora de vida fantástica, fantástica. Deixava-nos inteiramente assim embevecidos, admirados, assim, daquela participação tão efetiva. Faz bem. Os que participam, por exemplo, esses dias eu fui no Hospital do Câncer e pude notar os trabalhadores no Hospital do Câncer com uma demonstração fantástica de amor, de carinho, uma disposição, as pessoas trabalhando ali como voluntários. Participei de uma atividade, de um trabalho, de uma peça teatral lá em Jales, e foi destinado ao Hospital do Câncer. E quando nós fomos levar o cheque daquela participação que teve, nós fomos conhecer o serviço do voluntariado, a alimentação que dão, a roupa que fornecem, os kits que produzem. E fiquei vendo lá a Cidinha, por exemplo, Aparecida, que tem um campo fantástico, que ela é a diretora,
esposa de um grande delegado lá de Jales, ela estava nos orientando, falando a respeito da ufania, da proteção. Ela que teve câncer, venceu o câncer através desta atividade, ela agora tem a solução dos seus problemas. Então, a prevenção, meu companheiro, a depressão é você participar da vida de maneira alegre, ativa, proativa, fortalecedora, participadora, com bom humor, com disposição, sendo tarefeiro, participando de várias atividades. Isto é a criatividade da própria alma na vida. Portanto, eu encerro esse primeiro programa. E o esporte, nem se fala a importância do esporte, da participação efetiva, que ele produz endorfina. Você sai de um jogo de tênis, você sai de uma atividade de fisioterapia, de fluido, de campo de malhação, você sai todo endorfinado, fortalecido. Primeiro capítulo, prevenção. Previna-se. Obrigado pela atenção.